Meu nome é Irene Vulete e eu tenho 32 anos. 5 anos atrás, minha irmã contou aos meus pais que eu tinha abandonado a faculdade de medicina. Era mentira, e essa única mentira me custou toda a minha família. Eles me cortaram. Bloquearam meu número. Não foram à minha formatura da residência. Não estavam no meu casamento. Por 5 anos, eu não fui filha de ninguém. Então, no mês passado, minha irmã foi levada às pressas para a emergência, sangrando, inconsciente, morrendo. A equipe de trauma chamou o cirurgião-chefe. As portas se abriram e, quando minha mãe viu o nome no jaleco branco se aproximando da maca da filha, ela agarrou os braços do meu pai com tanta força que deixou hematomas. Antes de entrarmos nisso, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever. Mas só se essa história realmente tocar você. E deixe sua localização e o horário local nos comentários. Quero saber onde você está agora. Agora, deixe-me levar você de volta ao outono de 2019, a uma mesa de cozinha em Hartford, Connecticut, e à última vez em que meu pai olhou para mim com orgulho. Crescendo, havia 2 filhas na casa dos Vulete, mas apenas uma que importava. Minha irmã Mônica é 3 anos mais velha. Ela já saiu do ventre se apresentando, peças da escola, grêmio estudantil, a garota que conseguia conversar com qualquer adulto em qualquer jantar e fazê-los rir. Meus pais, Jerry e Diane Vulete, de Hartford, Connecticut, classe média pé no chão, a adoravam por isso. Meu pai administrava uma fábrica. Minha mãe fazia contabilidade meio período. Eles valorizavam 2 coisas acima de tudo, aparência e obediência. Mônica entregava as 2 de forma impecável, todos os dias. Eu era quieta, a que ficava com o nariz enfiado no livro de biologia no dia de ação de graças, enquanto Mônica comandava a mesa. Eu não era rebelde. Não era difícil. Eu simplesmente era invisível. Existe uma diferença entre ser esquecida e nunca ter sido vista desde o começo. Aqui vai um pequeno exemplo. 8ª série, eu cheguei à Feira Estadual de Ciências, a única aluna da nossa escola. No mesmo fim de semana, Mônica tinha uma apresentação no teatro comunitário. Dá para adivinhar onde meus pais foram. Quando cheguei em casa com uma fita de segundo lugar, meu pai deu uma olhada e disse, que legal, Rei. Ele não perguntou sobre o que era o meu projeto. Nunca perguntou. Eu dizia a mim mesma que não doía. Dizia que não precisava de atenção. Joguei tudo nas minhas notas, nas aulas AP, nas inscrições. Pensei que, se eu não pudesse ser a filha que eles notavam, eu seria a filha que eles não poderiam ignorar. E, por um breve momento luminoso, eu fui. No dia em que fui aceita no programa de medicina da Oregon Health and Science University, a 4.800 quilômetros de Hartford, algo mudou. Pela primeira vez na minha vida, meu pai olhou para mim de verdade e disse 5 palavras que eu esperei 18 anos para ouvir. Mas eu chego lá. Antes, você precisa entender o que a Mônica fez quando percebeu que o holofote estava mudando. A carta de aceitação chegou numa terça-feira de abril. Eu me lembro porque a Mônica estava nos visitando naquele fim de semana. Ela tinha 22 anos e trabalhava como coordenadora de marketing numa empresa de médio porte em Stanford. Um bom emprego, uma boa vida. Bom era o teto da Mônica, embora ela nunca admitisse. Meu pai leu a carta à mesa da cozinha. As sobrancelhas dele se ergueram. Oregon Health and Science, ele disse devagar, como se estivesse provando as palavras. Essa é uma faculdade de medicina de verdade. Então ele olhou para mim. Talvez você acabe virando alguém, afinal, reinei. Não foi exatamente um elogio, mas foi o mais perto disso que eu já tinha recebido dele. E eu me agarrei àquilo como se fosse oxigênio. Naquela noite, minha mãe ligou para a tia Ruth. Ligou para a irmã. Ligou para 2 vizinhas. A Irene passou em medicina. Dá para acreditar? A voz dela tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Orgulho. Orgulho de verdade, puro, direcionado a mim. Durante o jantar, olhei para Mônica do outro lado da mesa. Ela estava sorrindo, mas era aquele tipo de sorriso que fica só na boca. Os olhos faziam outra coisa completamente diferente, calculando, medindo, se reajustando. Eu sei disso agora. Na época, achei apenas que ela estivesse cansada da viagem.
Naquela semana, a Mônica começou a me ligar mais. 2, 3 vezes por semana. Como está a mudança? Quem vai ser sua colega de quarto? Como é Portland? Ela perguntava sobre minha rotina, meus colegas, meus professores. Lembrava de cada nome que eu mencionava. Eu achei que minha irmã finalmente estivesse me enxergando. Achei que ter entrado na faculdade de medicina tivesse destravado alguma coisa entre nós. Respeito, conexão, qualquer coisa que irmãs normais têm. Eu estava dando munição a ela. Cada detalhe, cada nome, cada vulnerabilidade, entreguei tudo com um sorriso agradecido. Terceiro ano da faculdade de medicina. Foi aí que tudo se rompeu. Minha colega de quarto, minha melhor amiga, era uma mulher chamada Sarah Mitchell. Ela tinha crescido em lares adotivos, não tinha família alguma, e foi a única razão pela qual eu sobrevivi ao primeiro ano. Quando liguei para casa uma vez, durante uma semana brutal de provas de anatomia, e minha mãe disse: "Não posso falar, Reinei. A Mônica está tendo um dia difícil no trabalho." Foi a Sarah que sentou comigo no chão do apartamento e disse: "Eles que perdem. Agora levanta. Temos cadáveres para decorar." Em agosto do meu terceiro ano, a Sarah foi diagnosticada com câncer de pâncreas em estágio 4. Sem família, sem rede de apoio, só eu. Na manhã seguinte, fui ao gabinete do diretor, expliquei a situação. Ele aprovou uma licença formal, um semestre, status de cuidadora, toda a papelada feita, vaga garantida. Eu voltaria em janeiro. Estava tudo documentado, tudo legítimo. Eu me mudei para o quarto de hóspedes do apartamento da Sarah, a levava para a quimioterapia, segurava a mão dela na ala de oncologia às 3 da manhã, quando a dor ficava tão forte que ela mal conseguia respirar. Liguei para Mônica para contar. Não sei por quê. Talvez eu ainda acreditasse que ela fosse a irmã que estava fingindo ser. Contei sobre a Sarah, sobre a licença, sobre o plano de voltar no semestre seguinte. A voz da Mônica estava melosa. Meu Deus, Rei, sinto muito. Leva todo o tempo que você precisar. Não vou dizer uma palavra para a mamãe e o papai. Eu sei que eles só iam se preocupar. 3 dias depois, ela ligou para os nossos pais. Eu não sei as palavras exatas que ela usou naquela noite. Só fui entender a dimensão completa da mentira 5 anos depois, quando tudo se desenrolou no único lugar que nenhum de nós esperava. Mas o estrago foi imediato. A ligação veio às 11 da noite. Eu estava sentada numa cadeira de plástico ao lado da cama do hospital da Sarah. Ela tinha tido uma reação forte à última sessão de quimioterapia e foi internada para passar a noite. Meu celular acendeu. Pai? Sua irmã nos contou tudo. A voz dele estava reta, gelada. Que você largou a faculdade, o namorado, tudo. Pai, isso não é verdade. A Mônica. Ela nos mostrou as mensagens. Mostrou provas. Apoiei a mão na parede para não cair. Que mensagens? Que provas? Pai, eu estou no hospital agora. Estou cuidando da minha amiga. A Mônica disse que você diria exatamente isso. Uma pausa. Ela disse que você teria uma história pronta. Minha mãe entrou na linha. A voz dela tremia. Como você pôde mentir pra gente por um ano inteiro, Irene? Mãe, por favor, me escuta. Eu pedi uma licença. Posso mostrar a documentação. Posso passar o telefone do diretor? Chega. Meu pai de novo. Não ligue mais para esta casa até estar pronta para dizer a verdade. Você já envergonhou esta família o suficiente. A ligação caiu. Eu fiquei sentada no chão daquele hospital por 20 minutos. Do outro lado da cortina, o soro da Sarah pitava. A tela do meu celular ainda mostrava a duração da chamada. 4 minutos e 12 segundos. Foi quanto tempo meus pais levaram para me apagar. 20 minutos depois, chegou uma mensagem da Mônica: "Sinto muito, Reinei. Eu tive que contar para eles. Não consegui mais guardar seu segredo." Ela não sentia muito. Ela tinha acabado de executar o golpe mais preciso da vida dela, e fez isso com um emoji de coração partido como assinatura.
Eu estava a quase 5.000 quilômetros de Hartford. Tinha $46 na minha conta corrente e tinha acabado de me tornar filha de ninguém. Eu tentei. Preciso que você saiba disso. Eu tentei tudo o que podia, a milhares de quilômetros de distância, sem dinheiro e com uma amiga morrendo no quarto ao lado. Nos 5 dias seguintes, liguei para meus pais 14 vezes. As 3 primeiras foram direto para a caixa postal. Na quarta, o número do meu pai já estava bloqueado. 2 dias depois, minha mãe me bloqueou também. Enviei 2 e-mails, um curto e um longo. No e-mail longo, anexei o documento da minha licença em PDF. Incluí o telefone direto do diretor. Incluí o nome da oncologista da Sarah. Dei a eles todas as provas que qualquer pessoa razoável precisaria. Nenhum dos 2 e-mails teve resposta. Escrevi uma carta à mão. Enviei por correio expresso de Portland. 5 dias depois, ela voltou. Devolvida ao remetente, sem ter sido aberta. Reconheci a letra da minha mãe no envelope. Liguei para a tia Ruth, irmã mais nova do meu pai, a única pessoa da família que alguma vez me tratou como se eu importasse de verdade. A Ruth ligou para o meu pai naquela mesma noite. Eu sei porque ela me ligou de volta 40 minutos depois, com a voz pesada. Ele me mandou ficar fora disso, querida. Disse, você fez a sua cama. A Ruth tentou contar sobre a licença. Meu pai desligou na cara dela. 5 dias. 14 ligações. 2 e-mails. Uma carta. Uma intermediária. Tudo isso. Todas as tentativas, cada uma delas, foram rejeitadas, bloqueadas ou devolvidas. E aqui está o que selou tudo, isso não era novidade. Era o padrão da minha vida inteira, comprimido na sua forma mais brutal. Cada feira de ciências que eles ignoraram. Cada apresentação que esqueceram. Cada vez que a versão da Mônica era aceita sem questionamento, enquanto a minha era descartada. Aquilo foi só a iteração final, a mais alta e mais cruel de todas. No 6º dia, eu parei de ligar. Não porque tivesse desistido, mas porque entendi que eles tinham feito essa escolha muito antes. A Mônica só deu a eles a permissão para parar de fingir. A Sarah morreu numa manhã de domingo, em dezembro. Silenciosamente. Apenas o bip do monitor ficando reto e a luz pálida do inverno entrando pela janela do hospício. Eu era a única pessoa no quarto. Ninguém da minha família ligou. Ninguém soube. A única pessoa a quem eu tinha contado, a Mônica, estava ocupada demais sustentando a mentira que tinha plantado para se importar com o fato de que o motivo da minha licença tinha acabado de parar de respirar. Organizei um funeral pequeno. 6 pessoas compareceram. A ex-irmã adotiva da Sarah veio de Eugene. Alguns colegas da faculdade, uma enfermeira da ala de oncologia que tinha se afeiçoado a ela. Fiquei à frente de uma capela que comportava 60 pessoas e li um elogio fúnebre para fileiras de bancos vazios. Eu não chorei. Não porque não estivesse despedaçada, mas porque eu vinha chorando sem parar havia 3 meses e não restava mais nada. Naquela noite, sentei sozinha no apartamento da Sarah, nosso apartamento. A caneca de café dela ainda estava no balcão, o casaco ainda pendurado atrás da porta. Abri meu laptop e encarei o formulário de reinscrição para o semestre da primavera. Então encontrei, enfiado dentro do exemplar de Grey's Anatomy da Sarah, a nossa piada recorrente. Ela tinha marcado o capítulo sobre o pâncreas com um post-it amarelo que dizia, grossura era um cartão. A letra dela, trêmula, mas firme. Termine o que você começou, Irene. Vire a médica que eu sei que você é e não ouse deixar ninguém, especialmente o seu próprio sangue, dizer quem você é. Ela tinha escrito aquilo semanas antes de morrer. Sabia que não estaria ali quando eu precisasse do empurrão. Fechei o laptop, abri de novo e preenchi o formulário de reinscrição. 2 opções, desmoronar ou escalar. Eu escolhi escalar. Não pelos meus pais, não por vingança. Pela Sarah e pela versão de mim mesma em que ela acreditava. Voltei em janeiro. Sem apoio da família, sem rede de segurança. Peguei empréstimos estudantis extras, arrumei um trabalho de meio período como assistente de pesquisa e comi sobras da cafeteria do hospital mais vezes do que jamais vou admitir. A faculdade de medicina não se importa com a sua vida pessoal.
provas de anatomia não param porque sua família te renegou. Plantões clínicos de 12 horas não ficam mais curtos porque você chorou no depósito às 2 da manhã. Então, eu parei de chorar e comecei a trabalhar. Trabalhei como se minha vida dependesse disso, porque, de certa forma, dependia. Me formei no prazo. Ninguém de Hartford apareceu. Fui aprovada para uma residência em cirurgia no Mercyhurst Medical Center, de volta à Costa Leste, um centro de trauma nível 1, um dos mais movimentados de Connecticut. Foi ali que conheci a Dra. Margaret Thornton. Meg, 58 anos, chefe emérita da cirurgia, construída como um cabo de aço dentro de um jaleco. Ela se tornou a mentora de que eu desesperadamente precisava e a figura materna que eu tinha perdido. No terceiro ano da residência, conheci Nathan Caldwell. Ele era advogado de direitos civis e fazia trabalho pro bono numa clínica comunitária perto do hospital. Olhos tranquilos, humor seco. Foi a primeira pessoa a quem contei a história inteira e que não se encolheu, não sentiu pena, não tentou consertar nada. Ele só ouviu. Depois disse: "Você merece coisa melhor." 4 palavras. Foi o suficiente. Nós nos casamos numa tarde de sábado, no quintal da Meg. 30 convidados. O pai do Nathan me levou até o altar. Eu tinha enviado um convite para Hartford. Ele voltou do mesmo jeito que a minha carta, sem ser aberto. A tia Ruth estava lá, porém. Chorou por 2 pais. Depois da cerimônia, a Meg me entregou um envelope lacrado. Uma indicação, ela disse. Ainda não abra. Você não está pronta. Guardei na gaveta da minha mesa sem fazer perguntas. 5 anos se passaram. Eu me tornei alguém que eles não reconheceriam. Agora, preciso pausar aqui por um segundo. Se você já esteve numa situação em que sua família se recusou a ouvir o seu lado, em que a verdade não importava porque a mentira de outra pessoa era mais alta, deixa um fogo nos comentários. E se você acha que meus pais ainda vão se arrepender disso, escreve karma. Vamos continuar, porque o que aconteceu depois, nem eu vi chegando. Janeiro, dias atuais. Tenho 32 anos. Sou a chefe da cirurgia de trauma do Mercyhurst Medical Center. Tenho uma casa no subúrbio com uma varanda que pega uma luz linda de manhã, um marido que me faz rir todos os dias e um Golden Retriever chamado Hipócrates Hippo, para os íntimos que nunca, nenhuma vez, me julgou por comer cereal à meia-noite. É uma boa vida. Uma vida real, construída tijolo por tijolo com as minhas próprias mãos. Mas existe um tipo específico de dor que nunca desaparece completamente. Ela mora naquele espaço oco entre as costelas, exatamente onde uma família deveria estar. Eu não acordo mais chorando. Não fico checando o celular esperando um código de área de Hartford, mas todo dia de ação de graças existe um momento, só um lampejo, em que eu arrumo a mesa, conto os pratos e sinto a ausência como um membro fantasma. A tia Ruth ainda liga todo domingo. Ela é o meu fio de volta àquele mundo. Eu nunca pergunto sobre eles, mas sempre escuto quando ela oferece informações. Mamãe e papai estão saudáveis. A Mônica se divorciou há 2 anos. Agora trabalha vendendo dispositivos médicos. A ironia não passa despercebida para mim. Na semana passada, a Ruth ligou com algo diferente na voz. Cautela. Irene, tem uma coisa que eu preciso te contar sobre a Mônica. Uma coisa preocupante. Antes que ela pudesse terminar, meu pager do hospital disparou. Acionamento de trauma. Eu disse a Ruth que ligaria de volta. Nunca tive a chance, porque o que ela estava tentando me contar já estava a caminho. Vindo a toda velocidade pela IR-91, a 100 km por hora, num sedã prestes a avançar um sinal vermelho. E, dentro de 1 hora, aquilo sobre o que a Ruth estava me alertando estaria deitado na minha mesa de cirurgia, sangrando até morrer, com meus pais na sala de espera e o meu nome no prontuário. Eu só ainda não sabia disso. Deixa eu voltar um pouco. Porque o que a Mônica fez não foi uma mentira isolada. Foi uma campanha. Ao longo dos anos, a Ruth vinha me dando pedaços da história, com relutância, com cuidado, como quem desarma uma bomba fio por fio. E o quadro que ela pintou era pior do que eu tinha imaginado. Por 5 anos, a Mônica manteve a narrativa. Em todo dia de ação de graças, todo Natal,
toda reunião de família, ela encenava o papel da irmã mais velha enlutada. A gente não fala muito da Irene, ela dizia aos primos. É doloroso demais para a mamãe e o papai. Ela balançava a cabeça, abaixava a voz, deixava o silêncio fazer o trabalho. Mas ela não parou no silêncio. Ela acrescentou detalhes. Disse à nossa avó que eu estava morando na rua. Contou à esposa do tio Pet que tinha ouvido de amigos em comum que eu entrava e saía de clínicas de reabilitação. Disse à nossa mãe, na véspera de Natal de 2 anos atrás, que tinha tentado falar comigo e que eu tinha recusado, que era eu quem tinha cortado contato com eles. Ela virou a história inteira de cabeça para baixo. No dia de ação de graças, a Ruth me contou uma vez, com a voz tensa de raiva, ela disse, eu implorei para Irene voltar para casa. Ela nem atende minhas ligações. Acho que ela nos odeia. Enquanto isso, eu estava 3 andares abaixo, numa sala de cirurgia, salvando a vida de um adolescente. O gênio disso tudo, e eu uso essa palavra com nojo, é que a Mônica não precisava que meus pais me esquecessem. Ela precisava que acreditassem que eu os tinha abandonado. Assim, a dor deles virava prova. O silêncio deles se tornava justificável. E ela permanecia exatamente o que sempre foi, a filha leal, a única que ficou. Ela não estava protegendo meus pais. Estava protegendo a própria posição. E havia mais uma coisa que a Ruth me contou, algo que eu só fui saber muito depois e que deixou tudo ainda mais sombrio. Mas eu chego lá. Foi o Nathan quem me contou isso numa manhã, tomando café, 6 meses atrás. Ele estava guardando aquilo havia 2 anos. Tem uma coisa que eu não te contei, ele disse, pousando a caneca com cuidado, do jeito que faz quando vai dar uma notícia ruim, com a voz de advogado. 2 anos atrás, recebi uma ligação do RH do seu antigo hospital. Alguém usando um nome falso entrou em contato perguntando sobre a situação profissional de Irene Leite. Queriam saber se você já tinha sido punida, se suas credenciais eram legítimas. Eu fiquei olhando para ele. Quem? Pedi a um colega que rastreasse a origem da consulta, ele continuou. O endereço de IP dava em Hartford. A cozinha ficou em silêncio. O rabo do hipo bateu no chão. A cafeteira chiou. Ela estava tentando achar alguma coisa, eu disse. Qualquer coisa, o Nathan confirmou. Qualquer coisa que pudesse manter a história viva, provar que você era uma fraude. E não achou nada. Não, ele disse. Porque não há nada para achar. Apertei a caneca com as 2 mãos. Dava para sentir o calor atravessando a cerâmica. Ela não mentiu sobre mim uma vez só, Nathan. Ela vem me caçando. Ele estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a minha. Isso não é rivalidade entre irmãs, Irene. É outra coisa completamente diferente. Ele estava certo. A Mônica não contou uma mentira e seguiu em frente. Ela construiu uma arquitetura inteira de engano. Paredes estruturais, vigas reforçadas, e passou 5 anos garantindo que nada rachasse. Cada história de feriado, cada boato sussurrado, cada consulta falsa era mais um tijolo. Eu poderia ter feito algo naquela época. Chamado um advogado, confrontado meus pais, explodido tudo. Mas não fiz, porque a vida estava prestes a fazer isso por mim da forma mais brutal, pública e irônica possível. E começou com um pager às 3 da manhã, na noite de quinta-feira, janeiro, 3h07. O pager me arrancou de um sono profundo. O Nathan se mexeu ao meu lado, murmurou alguma coisa. O hipo levantou a cabeça aos pés da cama. A tela brilhou no escuro. Trauma nível 1. Acidente automobilístico, mulher, 35 anos. Trauma abdominal fechado. Instabilidade hemodinâmica. Chegada em 8 minutos. Eu me vesti em 4 minutos. Saí dirigindo em 6. As ruas estavam vazias e molhadas, aquele tom específico de preto que janeiro traz para Connecticut. Fui repassando o caso na cabeça, como sempre faço. Mecanismo da lesão. Órgãos provavelmente envolvidos. Opções cirúrgicas. Colisão veicular, trauma abdominal fechado, sinais vitais instáveis, provável ruptura esplênica, possível laceração hepática. Eu já tinha feito essa cirurgia centenas de vezes. Passei o crachá pela entrada da baia das ambulâncias e fui direto para a sala de trauma.
Minha equipe já estava se reunindo. 2 residentes, uma enfermeira de trauma, anestesia de prontidão. Peguei o iPad de admissão no posto da enfermeira-chefe e deslizei para o prontuário da paciente que estava chegando. Paciente, Mônica Doulete. Data de nascimento, 14 de março de 1990. Contato de emergência, Geraldo Leite, pai. Eu parei de andar. O barulho do corredor, os bips, o interfone, o rangido dos sapatos no linóleo, tudo recuou como uma maré. Por 2 segundos, talvez 3, eu não era uma cirurgiã. Eu era jovem de 26 anos sentada no chão de um hospital em Portland, com o telefone ainda quente na mão, ouvindo um sinal mudo. Doutora Oulete? A enfermeira responsável, linda, surgiu ao meu lado. Está tudo bem? Eu levantei os olhos, pisquei, coloquei o iPad de lado. Estou bem. Preparem a sala 2 e chamem o Dr. Patel. Quero ele de sobreaviso. A sirene da ambulância uivou à distância, se aproximando. E atrás daquela ambulância, eu sabia, antes mesmo de vê-los, vinham 2 pessoas que eu não enfrentava havia 5 anos. As portas da ambulância se abriram e a maca entrou rápido. A Mônica estava imobilizada, inconsciente, a máscara de oxigênio embaçando com respirações rasas, sangue na camisa, uma das mãos pendendo frouxa para fora da grade lateral. Os paramédicos despejavam os números, pressão caindo, frequência cardíaca subindo, 2 acessos venosos calibrosos correndo abertos. Correndo logo atrás deles vinham meus pais. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos de uma vez, o cabelo mais ralo, o rosto abatido. Estava de roupão, com os chinelos trocados nos pés. Meu pai vestia uma camisa de flanela e um jeans colocados às pressas. O rosto dele tinha a cor de papel velho. Essa é minha filha, ele gritou, passando pela enfermeira da triagem. Para onde estão levando ela? Eu preciso falar com o médico responsável. A enfermeira, uma mulher chamada Carla, com quem eu trabalhava havia 3 anos, levantou as 2 mãos. Senhor, a família precisa aguardar na sala de espera cirúrgica. A equipe de trauma já está aqui. A chefe está cuidando disso pessoalmente. A chefe. Meu pai agarrou o braço da Carla. Chame a chefe agora. A Carla lançou um olhar através do vidro em direção à sala de trauma. Olhou para mim, já paramentada, de luvas, com o crachá pendurado no peito do scrub. Ela leu o nome. Leu de novo. Os olhos dela se arregalaram por uma fração de segundo. Eu fiz um leve movimento de cabeça. Agora não. A Carla se recompôs. Senhor, a chefe está se preparando para a cirurgia. O senhor será atualizado assim que possível. Por favor, a sala de espera é por aqui. Meus pais foram conduzidos pelo corredor. Minha mãe murmurava orações, as mãos tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. Meu pai continuava se virando, olhando por cada janela por onde passava. Ela é tudo que a gente tem, ele disse, para ninguém em especial. Por favor, ela é tudo que a gente tem. Eu ouvi através do vidro divisório. Cada palavra. Ela é tudo que a gente tem. Como se eu nunca tivesse existido. Entrei sozinha na sala de asepsia. 30 segundos. Foi tudo o que me permiti. Abri a torneira, deixei a água quente correr pelas mãos, olhei para mim mesma no espelho de aço inox acima da pia distorcida, deformada, do jeito que tudo parecia naquele momento. Touca no cabelo, crachá visível, o rosto de uma mulher que tinha sido cirurgicamente removida da própria árvore genealógica. Agora sendo chamada a salvar cirurgicamente a mulher que segurava a serra. Uma parte de mim queria ir embora, chamar o Patel, deixar que outra pessoa carregasse isso. Deixar meus pais deverem a vida da filha a uma estranha, não a mim. Isso seria mais limpo, mais simples. Mas havia uma mulher naquela mesa com o baço rompido e o que parecia ser uma laceração hepática grau 3. Ela estava perdendo sangue mais rápido do que conseguíamos repor. Ela morreria nos próximos 30 a 40 minutos se o melhor cirurgião daquele hospital não operasse. E o melhor cirurgião daquele hospital era eu. Chamei o Patel diretamente no pager. Tenho um conflito de interesses. A paciente é um membro da família. Estou declarando isso agora e registrando no prontuário. Se em algum momento meu julgamento ficar comprometido, você assume.
Sem perguntas. A voz do Patel veio firme. Entendido, chefe. Pedi à Linda que registrasse a declaração no prontuário de enfermagem. Tudo conforme o protocolo, tudo documentado. Então calcei luvas novas, empurrei as portas da sala cirúrgica e olhei para a mesa. O rosto da minha irmã ainda estava machucado, a máscara de oxigênio embaçando e limpando a cada respiração. Ela parecia menor do que eu me lembrava, mais magra. Havia marcas de preocupação ao redor dos olhos que não existiam 5 anos atrás. Por 3 segundos, ela não foi a mulher que destruiu a minha vida. Ela era apenas um corpo na minha mesa. E era exatamente assim que eu precisava que ela fosse. Vamos lá. Bisturi. 3 horas e 40 minutos. Foi esse o tempo que levou para reconstruir o que a coluna de direção e o sinal vermelho haviam destruído. Baço rompido. Nós o removemos. Laceração hepática grau 3. Reparamos com suturas precisas, camada por camada, com um cuidado exaustivo. Hemorragia interna em 2 vasos mesentéricos distintos, clampeados, cauterizados, controlados. Eu não falava a menos que fosse necessário. Sucção, pinça, compressa, afastador. Minhas mãos se moviam do jeito que foram treinadas para se mover, firmes, deliberadas, rápidas quando a velocidade importava, lentas quando a precisão era mais importante. Os residentes observavam. Eles sempre observam durante as minhas cirurgias, e eu senti a atenção deles se intensificar quando a reparação do fígado ficou mais delicada. Eu não vacilei. Não podia me dar a esse luxo. Às 6 horas e 48 da manhã, dei o último ponto de fechamento. Os sinais vitais de Mônica estavam estáveis. Pressão normalizada, débito claro. Ela estava viva. O Dr. Patel, que havia permanecido em silêncio no canto da sala o tempo todo, abaixou a máscara. Irene, disse-lhe em voz baixa. Isso foi impecável. Quer que eu fale com a família? Tirei as luvas, joguei-as no lixo e lavei as mãos, automática, metodicamente, do mesmo jeito que já tinha feito 10.000 vezes antes. Não, eu disse. Essa é comigo. Vi meu reflexo novamente no espelho da sala de asepsia. O mesmo rosto, o mesmo crachá, mas algo tinha mudado. Por 5 anos, eu fui a filha que desapareceu. Agora, eu era a cirurgiã que acabará de puxar a irmã de volta da beira da morte. Esses 2 fatos estavam prestes a colidir em uma sala de espera a 12 metros dali, diante de toda a minha equipe do turno da noite. Endireitei a blusa do pijama cirúrgico, conferi o crachá, respirei fundo uma vez e caminhei em direção à sala de espera. O corredor nunca pareceu tão longo. A sala de espera tinha aquele silêncio fluorescente que os hospitais ganham às 7 da manhã. 2 outras famílias estavam espalhadas nos cantos mais distantes. Uma televisão murmurava a previsão do tempo para ninguém, e na fileira central, sentados de forma rígida, sem dormir, apavorados, estavam meus pais. Empurrei as portas duplas, ainda de pijama cirúrgico, a máscara baixada em volta do pescoço, a touca já fora, o cabelo preso para trás, o crachá pendurado na altura do peito, impresso em letras claras e legíveis a 2 metros de distância. Doutora Irene Leite, M.D., fax, chefe da cirurgia do trauma. Meu pai foi o primeiro a se levantar. Ele sempre era. Era um reflexo, a necessidade de estar no controle. Doutora, como ela está? A Mônica? Ele parou. Os olhos dele desceram até o meu crachá, depois subiram para o meu rosto, e então voltaram ao crachá outra vez. Eu vi o reconhecimento atravessar meu pai como algo físico. Um tremor que começou nas mãos e subiu até o maxilar. Meio segundo depois, minha mãe ergueu o olhar. Os lábios se abriram. Nenhum som saiu. A mão direita dela disparou para o antebraço do meu pai e se fechou ali, os dedos cravando no flanelado da manga com uma força que eu só descobriria depois ter deixado 4 hematomas em forma de pontas de dedos. 5 segundos de silêncio. 5 segundos que continham 5 anos. Fui eu quem falou primeiro, calma, clínica, com a mesma voz que uso para me dirigir a todas as famílias naquela sala. Senhor e senhora Olete, eu sou a doutora Olete, chefe da cirurgia do trauma. Sua filha, Mônica, sofreu ruptura do baço e uma laceração hepática grau 3 no acidente. A cirurgia foi bem sucedida. Ela está estável e, no momento, na UTI.
Vocês poderão vê-la em aproximadamente 1 hora. Senhor e senhora. Não mãe e pai. Eu vi isso chegar até eles. Vi isso cortar. Atrás de mim, através da divisória de vidro, Linda e 2 enfermeiras observavam. Elas sabiam, dava para ver no rosto delas. Já tinham ligado os pontos. Minha mãe se moveu primeiro. Deu um passo na minha direção, os braços se levantando, um soluço já rompendo do peito. Irene. Meu Deus. Meu Deus. Irene. Eu dei um passo para trás. Meio passo. Educado. Inconfundível. Ela congelou. As mãos ficaram suspensas no ar entre nós e, então, devagar, dolorosamente, caíram ao lado do corpo. A voz do meu pai saiu áspera, como cascalho arrastado no concreto. Você é médica. Sou. Você é a chefe. Sou. Mas a Mônica disse. O que, exatamente? Ele fechou a boca, abriu, fechou de novo. Eu conseguia ver a engrenagem da mente dele tentando remontar 5 anos de certezas que estavam se desfazendo em tempo real. Minha mãe chorava agora, não em silêncio. Achamos que você tinha largado tudo. Achamos, ela nos disse que você. Ela disse que eu tinha largado a faculdade. Que eu tinha um namorado com problema com drogas. Que eu estava morando na rua. Que eu me recusava a entrar em contato com vocês. Mantive a voz firme. Sem tremor. Sem lágrimas. Eu tinha ensaiado esse momento 1000 vezes no banho, no carro, no escuro antes de dormir. Nunca imaginei que aconteceria de pijama cirúrgico, sob luzes fluorescentes. Nada disso era verdade. Nem uma única palavra. Pelo vidro atrás de mim, vi Carla levar a mão à boca. Um residente, Dr. Kimura, do 2º ano, desviou o olhar, o maxilar tenso. Linda pousou a prancheta e ficou encarando. Meu pai tentou redirecionar. Instinto antigo. Este não é o momento nem o lugar, Irene. Sua irmã está na UTI. Eu sei. Acabei de passar 3 horas e 40 minutos garantindo que ela sobrevivesse. Então sim, pai, eu sei exatamente onde ela está. Ele não tinha nada. Pela primeira vez na minha vida, meu pai, um homem que nunca ficava sem uma ordem pronta, não tinha absolutamente nada. O silêncio estava fazendo o trabalho que eu nunca consegui fazer. 5 anos de ligações bloqueadas, cartas devolvidas, e-mails ignorados. Nada disso tinha causado impacto. Mas estar ali, viva, realizada, e vestindo a prova no peito, era mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse ter escrito numa carta. Minha mãe se apoiou no encosto de uma cadeira para se manter de pé. As cartas, ela sussurrou. Você disse que mandou cartas. 2 e-mails, com a documentação da minha licença anexada. Uma carta manuscrita enviada por Sedex. Você devolveu sem abrir. Reconheci sua letra no envelope. Ela levou o punho à boca. Meu pai ficou encarando o chão. Eu liguei 14 vezes em 5 dias. Pedi à tia Ruth para falar com vocês. Você disse a ela para não se meter. Eu não estava acusando. Eu estava enumerando. Eram fatos. E fatos não precisam de volume. Então a Linda apareceu na porta. Ela não sabia a história inteira. Ainda não. Mas tinha um assunto do hospital. Doutor Aulete, desculpe interromper. O presidente do conselho viu o registro de traumas da madrugada. Pediu que eu transmitisse. O comitê de seleção do médico do ano envia os parabéns pelo desfecho cirúrgico desta noite. Linda disse isso do mesmo jeito que diria qualquer coisa rotineira. Ela não fazia ideia de que tinha acabado de detonar uma segunda bomba. Minha mãe olhou para mim, olhos inchados, rímel borrado, ainda de roupão. Médica do ano. É um reconhecimento interno. Não é nada. Virei-me para Linda. Obrigada. Preciso checar os sinais vitais pós-operatórios. Com licença. Caminhei em direção ao corredor da UTI, passos medidos, coluna ereta. Não olhei para trás, mas ouvi a voz da minha mãe, pequena e arrasada. Jerry,
O que foi que nós fizemos? E ouvi algo que nunca tinha ouvido antes. Meu pai não disse nada. Porque, pela primeira vez, o silêncio era a única coisa honesta que lhe restava. 4 horas depois, UTI, quarto 6, o monitor apitando em ritmo constante, a luz da manhã entrando em ângulo pelas persianas. Entrei para a avaliação pós-operatória padrão. Sinais vitais, débito do dreno, checagem da ferida, rotina, exceto que nada ali era rotineiro. Os olhos da Mônica estavam abertos, vidrados, desfocados pela anestesia, mas abertos. Ela piscou para o teto, piscou para o suporte do soro. Então o olhar deslizou de lado até mim. Ela apertou os olhos. Leu meu crachá. Leu de novo. A cor sumiu do rosto dela de um jeito que eu já tinha visto antes, mas só em pacientes que acabaram de ouvir um prognóstico ruim. Irene. A voz saiu áspera, como lixa. Bom dia, Mônica. Eu sou a sua cirurgiã assistente. Você sofreu ruptura do baço e uma laceração hepática grau 3 no acidente. A cirurgia correu bem. Você vai se recuperar completamente. Você é médica não foi uma pergunta, foi um acerto de contas. Sou a chefe deste departamento. Há 2 anos. Eu vi o processo acontecer, o mesmo espectro que tinha passado pelo meu pai, só que mais lento, porque a Mônica estava processando tudo sob um gotejamento de morfina e o que eu suspeito ser um terror crescente. Primeiro confusão, depois descrença, depois medo, e então lá estava. A expressão que eu tinha visto a vida inteira, o rápido lampejo por trás dos olhos, cálculo. Mesmo ali, deitada numa cama de hospital com meus pontos mantendo o fígado dela no lugar, a Mônica tentava entender como girar essa história a favor dela. Irene, escuta. Eu posso explicar. Você não precisa me explicar nada. Apontei com a cabeça para a porta de vidro, onde 2 figuras estavam no corredor observando, rostos destruídos, olhos vermelhos. Você precisa explicar para eles. Atualizei o prontuário, conferi o dreno e saí sem dizer mais nada. Não fiquei para ouvir o que veio depois, mas todo o andar da UTI ouviu. O quarto da Mônica não era a prova de som, e a verdade também não. Ok, preciso parar aqui um segundo. O que você acha que a Mônica contou aos meus pais quando eles entraram naquele quarto da UTI? Opção A, ela finalmente contou a verdade. Opção B, ela dobrou a aposta na mentira. Opção C, ela voltou a se fazer de vítima. Deixe a sua resposta nos comentários. E, se você ainda não se inscreveu, esse é o momento, porque a próxima parte da história é quando tudo desmorona. Eu soube do que aconteceu pela Linda, que ouviu da enfermeira da UTI, que ouviu tudo através do vidro. Se você escolheu a opção C, parabéns. Você conhece a minha irmã. No instante em que meus pais entraram, a Mônica começou a chorar. Soluços grandes, convulsos, que puxavam os pontos da cirurgia e faziam o monitor cardíaco disparar. Mamãe, papai, vocês precisam acreditar em mim. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto. Eu estava com medo por ela. Meu pai ficou aos pés da cama. A voz dele estava no limite do controle. Mônica, a Irene é cirurgiã. Ela é a chefe da cirurgia de trauma deste hospital. Eu não sabia disso. Ela disse que mandou cartas, e-mails. Ligou 14 vezes. Pediu para Ruth intervir. A voz da minha mãe saiu reta, oca. Isso é verdade? Ela está exagerando. Você sabe como ela é. A Ruth tentou nos contar. Meu pai falou de novo, e dessa vez a voz rachou. Não de tristeza, mas da falência estrutural de tudo em que ele acreditou por 5 anos. 2 anos atrás, a Ruth ligou e disse que a Irene estava na residência, que era cirurgiã. Você nos disse que a Ruth estava mentindo, que só queria causar drama. A Ruth não sabe a história inteira. Qual é a história inteira, Mônica? Minha mãe gritou, dentro de uma UTI. A enfermeira no posto do lado de fora se encolheu. 2 quartos adiante, o visitante de um paciente levantou os olhos do celular. E a Mônica, encurralada, com acessos venosos nos 2 braços, meus pontos no abdômen, fez o que sempre faz. Mudou da defesa para o ataque. Tá bom, ela é médica. Parabéns para ela.
Mas ela abandonou essa família. Ela nunca ligou porque nós bloqueamos o número dela, Mônica. A mão do meu pai estava agarrada à grade da cama, os nós dos dedos brancos. Por que você mandou a gente fazer isso? O monitor cardíaco apitava. O soro pingava. E a Mônica, talvez pela primeira vez na vida adulta, não tinha roteiro. Às 9h45 daquela manhã, a tia Ruth entrou na UTI. Eu tinha ligado para ela na sala de paramentação depois da cirurgia, não para convocá-la como uma arma, mas porque a Mônica também era sobrinha dela, e a Ruth tinha o direito de saber. Mas a Ruth veio preparada. 5 anos de silêncio fazem isso com uma mulher organizada e de memória longa. Ela não se sentou, não abraçou ninguém. Ficou no meio daquele quarto e disse: estou esperando por essa conversa há 5 anos e não vou esperar mais um minuto. Tirou o celular da bolsa e abriu uma pasta com um nome que eu só descobri depois. Provas da Irene. Dentro, capturas de tela de todos os e-mails que eu enviei aos meus pais naqueles primeiros dias desesperados. O PDF da minha licença temporária da OSU, assinada pelo reitor e carimbada pelo registro acadêmico. Minha confirmação de retorno. Uma foto da minha formatura na residência. Eu, de beca, segurando o diploma. A tia Ruth ao meu lado. O único membro da família no enquadramento. Ela estendeu o celular. Minha mãe pegou com as mãos trêmulas. E aqui, disse a Ruth, deslizando para uma conversa de mensagens. Isso é da Mônica, enviado para mim há 4 anos. Ela leu em voz alta, não conta para mamãe e pro papai sobre a residência da Irene. Só vai confundir eles. Eles finalmente estão em paz. O quarto ficou imóvel. Mônica encarava o teto. O maxilar estava tenso, mas o cálculo tinha sumido dos olhos. No lugar, havia algo que eu nunca tinha visto ali antes, o olhar de alguém que ficou sem lugares para se esconder. Você me pediu para ficar quieta pelo bem da família, disse a Ruth, olhando direto para Mônica. Mas essa família não teve paz. Teve um apagão de 5 anos. Ruth se virou para os meus pais. E vocês dois deixaram isso acontecer, não porque não amassem a Irene, mas porque amar a Mônica era mais fácil. Ninguém discutiu. Não havia mais o que discutir. Minha mãe afundou na cadeira ao lado da cama da Mônica, mas já não olhava para ela. Estava passando pelas mensagens no celular da Ruth, lendo meus e-mails um por um. Os lábios dela se mexiam enquanto lia. Parou no último, o que eu tinha enviado na noite anterior à minha formatura da residência. Eu sei exatamente o que diz. Já reli aquilo centenas de vezes na minha própria pasta de rascunhos. Mãe, não sei se você vai ler isso. Me formei hoje na residência. Eu queria que você estivesse aqui. Eu ainda sou sua filha. Nunca deixei de ser sua filha. Minha mãe se curvou na cadeira, não chorando. Aquilo já era além do choro. Era o som de alguém sentindo o peso inteiro de um erro que nunca vai poder desfazer. Meu pai ficou de pé, de costas pro quarto, olhando pela janela, os ombros tremendo. A tia Ruth me contou depois que foi a primeira vez que ela viu o irmão mais velho chorar em 62 anos. Nunca. Nem no enterro da mãe deles. Nem quando o negócio quase faliu. Nunca. Ele chorou ali, em silêncio, encarando o estacionamento, enquanto o monitor apitava atrás dele. Mônica continuava deitada na cama. Tinha parado de falar. O soro pingava. Os olhos estavam fixos em um ponto no teto. Não havia mais nada a encenar. Nenhuma plateia que ainda acreditasse nela. A persona que ela vestiu por 35 anos estava em pedaços sobre o linóleo, e nenhum charme, lágrima ou reformulação esperta ia conseguir remontá-la. Você perdeu o casamento dela, Jerry. A voz da Ruth agora estava baixa. Cansada. O pai do Nathan levou ela até o altar. Você entende o que isso significa? Meu pai não se virou da janela, mas falou. 4 palavras, baixas, rachadas ao meio. O que foi que nós fizemos? Não era uma pergunta. Ele não estava perguntando. Estava se condenando. E saber a verdade e saber o que fazer com ela são 2 coisas muito diferentes. Voltei naquela tarde, no fim do meu plantão, 22 horas depois de o pager me acordar.
Mas quem está contando? Meus pais ainda estavam lá? Claro que estavam. Para onde mais eles iriam? Voltar para casa onde passaram 5 anos fingindo que só tinham uma filha. Minha mãe se levantou no segundo em que eu entrei. O rosto estava inchado, os olhos quase fechados de tanto chorar. Irene, minha filha, me desculpa. Eu sinto muito, eu. Levantei a mão, com delicadeza, mas firme. Eu te ouço e acredito que você esteja arrependida. Mas o desculpa é uma palavra. É um ponto de partida, não a linha de chegada. O que eu preciso agora é de tempo. Meu pai se virou da janela. Parecia ter envelhecido 5 anos desde aquela manhã. Nós queremos consertar isso. Então vocês precisam entender uma coisa. Mantive a voz calma. Aquilo não era raiva. Era clareza. A clareza que só aparece depois que todas as outras emoções se esgotam e o que sobra é a verdade. Limpa. Simples. Eu não sou mais a garota que vocês mandaram embora. Não sou a garota que implorou por 5 dias, a 3.000 quilômetros de distância, para vocês me escutarem. Eu sou alguém que construiu uma vida. Uma vida inteira sem vocês. E se quiserem fazer parte dela agora, vai ser nos meus termos. Não nos da Mônica. Não nos de vocês. Nos meus. Meu pai abriu a boca. Velho reflexo. Depois fechou e assentiu. Um aceno pequeno, devastado. Olhei para Mônica na cama. Os olhos dela estavam abertos, me observando. Quando você se recuperar, eu disse, você e eu vamos ter uma conversa. Uma conversa de verdade. Mas não hoje. Hoje, você é minha paciente. Eu não misturo as duas coisas. Eu saí. Coluna ereta, passos medidos. Não olhei para trás. Não estou fechando a porta, mas sou eu quem decide quando ela se abre, o quanto se abre e quem pode atravessá-la. 2 semanas depois, Mônica recebeu alta. A incisão estava cicatrizando. O resto dela, nem tanto. Eu escolhi o lugar. Uma cafeteria em Middleton, no meio do caminho entre o apartamento dela e a minha casa. Terreno neutro. Nathan foi comigo, mas sentou em outra mesa, perto da janela, fingindo ler alguns processos. Não estava fingindo. Mônica entrou parecendo alguém esvaziada por dentro. Tinha perdido peso. Cirurgia somada à falta de apetite faz isso. E a confiança que ela costumava usar como perfume tinha desaparecido. Pela primeira vez desde que me lembro, minha irmã mais velha parecia exatamente a idade que tinha. Ela se sentou, envolveu as mãos numa xícara da qual não bebeu, ficou olhando para a mesa. Eu não fiz rodeios. Não vou gritar com você. Não vou listar cada mentira. Você sabe o que fez. O que eu quero saber é, por quê? Silêncio. Longo o suficiente para a barista chamar o nome de alguém e o som ecoar pelas paredes. Depois, quietude. Porque você ia ser tudo o que eu nunca fui, e eu não consegui lidar com isso. Deixei aquilo repousar. Isso é honesto. A primeira coisa honesta que você me diz em 10 anos. Me desculpa, Irene. Eu sei que você sente. Mas desculpa não me devolve os anos. Desculpa não coloca o pai no meu casamento. Desculpa não desfaz aquela caixa que a mãe me mandou de volta. Minhas coisas da formatura do ensino médio, devolvidas como se eu estivesse morta para ela. Ela desviou o olhar. Os olhos estavam marejados. Lágrimas de verdade. Eu sei reconhecer a diferença agora. Então ela disse algo que eu não esperava. Eu também liguei 2 vezes para sua faculdade de medicina. Tentei fazer com que eles revogassem sua licença. Eu disse a eles que você tinha fabricado os documentos de cuidadora. A cafeteria continuava murmurando ao nosso redor. Eu encarei o rosto dela. Seu reitor não me ouviu. Ele te protegeu. Ele não me protegeu, Mônica. Ele acreditou na verdade. Não é a mesma coisa. Me recostei na cadeira e respirei fundo.
Essa era a parte que eu tinha planejado na noite anterior, sentada no chão da cozinha com a cabeça do hipo no meu colo, enquanto Nathan revisava tudo comigo como se fosse uma sustentação final. Eu não vou te cortar da minha vida, eu disse. Mas vou estabelecer condições. Mônica assentiu, pequena, derrotada. Você vai contar a verdade completa, para cada membro da família para quem mentiu. Cada tia, cada tio, cada primo que passou 5 anos achando que eu estava em reabilitação ou morando na rua. Você vai corrigir cada história. Eu vou. E vai fazer isso por escrito. Um e-mail para o grupo da família, todas as 47 pessoas. A Ruth vai confirmar que todos receberam. Outro aceno de cabeça. Na semana seguinte, encontrei meus pais separadamente. Nathan me levou de carro. Sentamos à mesa da cozinha deles. A mesma mesa onde o pai tinha lido minha carta de aprovação tantos anos antes. A mesma mesa onde a Mônica tinha sorrido só com a boca. Estou aberta a reconstruir, eu disse. Mas preciso que vocês dois façam terapia familiar. Não por mim, por vocês. Vocês precisam entender por que acreditaram numa mentira sobre a própria filha e nunca pegaram o telefone para conferir. O maxilar do meu pai se contraiu. Nós não fazemos isso nesta família. É exatamente por isso que estamos aqui, pai. Minha mãe colocou a mão no braço dele, com cuidado. Gary, por favor. Ele olhou para ela. Depois para mim. Algo atrás dos olhos dele rachou. Não se abriu. Ainda não. Mas rachou. Tá bem. Eu me levantei para ir embora, depois me virei de novo. Mais uma coisa. O pai do Nathan me levou até o altar. Isso aconteceu. Não dá para desfazer. Mas se vocês quiserem conhecer seus futuros netos, comecem agora. Não com grandes gestos, mas com constância. Pedidos de desculpa expiram. Limites não. Essa é a diferença entre sentimento e estrutura. 1 mês depois, a gala de médico do ano. 200 pessoas no salão do Hartford Marquis Hotel. Cirurgiões, chefes de departamento, administradores hospitalares, doadores, membros do conselho. Taças de cristal tilintando, crachás pendurados em cordões, um quarteto de cordas tocando algo clássico que ninguém estava ouvindo. Eu vestia um vestido preto simples. Nathan estava numa mesa da frente, parecendo alguém que tinha nascido de terno. Meg Thornton sentava ao lado dele, braços cruzados, aquele meio sorriso quase imperceptível que ela reserva para momentos que vem arquitetando há anos. O mestre de cerimônia se aproximou do púlpito. O médico do ano deste ano, uma cirurgiã cuja excelência clínica, compostura sob pressão e compromisso com seus pacientes estabeleceram um novo padrão para esta instituição, Dr. Irênio Leite, chefe da cirurgia de trauma. Aplausos. Uma ovação de pé da equipe cirúrgica que tinha me visto trabalhar. Eu caminhei até o palco, a luz quente do holofote, o púlpito firme sob minhas mãos. Eu fui breve. 5 anos atrás, quase desisti. Não porque eu não fosse capaz de fazer o trabalho, mas porque perdi as pessoas que eu achava que precisava para continuar. O que eu aprendi é que as pessoas de que você precisa nem sempre são aquelas em que você nasceu. Às vezes, são aquelas que escolhem você. Olhei para Meg, para o Nathan, para minha equipe na terceira fila. Depois, olhei para o fundo do salão, última fileira. 2 lugares que a Ruth tinha organizado em silêncio. Meus pais. Minha mãe com um vestido azul marinho que provavelmente tinha comprado naquela semana. Meu pai com uma gravata que ele claramente odiava. Os dois sentados com as mãos no colo, olhando para o palco com expressões que só posso descrever como luto e orgulho travando uma guerra no mesmo rosto. E às vezes, eu disse, as pessoas em que você nasceu encontram o caminho de volta à tarde, mas encontram. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai se levantou. O restante do salão se encheu de aplausos. Depois da gala, meu pai encontrou o Nathan perto do guarda-volumes. Ficou parado diante do meu marido por um longo momento. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Eu deveria ter sido aquele. Nathan, gentil até a essência, estendeu a mão. Com todo respeito, senhor, o senhor deveria ter sido muitas coisas. Mas estamos aqui agora.
Eles apertaram as mãos. Os olhos do meu pai estavam vermelhos. Ele não soltou de imediato. Mônica enviou o e-mail numa noite de quarta-feira. A Ruth confirmou a entrega para os 47 endereços. Eu só li na manhã seguinte. Nathan trouxe café e colocou o laptop na mesa da cozinha sem dizer uma palavra. Ele sabe quando me dar espaço. Eram 3 parágrafos. Sem desculpas, sem linguagem floreada, apenas os fatos expostos. Ela tinha mentido sobre a minha saída da faculdade de medicina. Tinha fabricado provas. Mantiveram o engano por 5 anos. Tinha impedido deliberadamente que nossos pais soubessem a verdade. Terminou com: Irene nunca abandonou esta família. Eu fiz com que eles acreditassem que ela abandonou. Isso é inteiramente responsabilidade minha. As respostas vieram em ondas. A esposa do tio Pat ligou para Ruth chorando. Ela tinha repetido a história da reabilitação da Mônica num clube do livro 2 anos antes. O primo David, em Vermont, mandou para Mônica uma resposta de uma linha: Eu não sei mais quem você é. Nossa avó, Nana Junho, 89 anos, a matriarca que tinha parado de perguntar por mim no dia de ação de graças porque a Mônica disse que era doloroso demais, me ligou diretamente. Tenho 89 anos, disse ela, com a voz fina como papel, mas furiosa. E nunca fui enganada de forma tão completa pelo meu próprio sangue. Irene, perdoe uma velha por não ter visto. Não há nada para perdoar, Nana. Você foi enganada. Todos nós fomos. Ninguém organizou um boicote a Mônica. Ninguém mandou mensagens em grupo declarando-a morta para a família. Mas a confiança que ela tinha acumulado, a moeda que vinha gastando havia 35 anos, acabou. Dava para sentir no silêncio depois do e-mail, nas respostas que não vieram, nos convites que discretamente deixaram de chegar. Ninguém puniu a Mônica. As pessoas apenas pararam de acreditar nela. E, para alguém que construiu toda a própria identidade em ser acreditada, isso foi punição suficiente. Meus pais começaram a terapia em fevereiro. Uma terapeuta em West Hartford chamada Doutora Hannah, calma, direta, o tipo de mulher que não deixa você escapar de uma pergunta. Minha mãe se adaptou imediatamente. Ela vinha carregando o peso da própria passividade como uma pedra no bolso do casaco. E, na primeira vez em que a doutora Hannah deu nome a isso, conivência pelo silêncio, minha mãe desmoronou no consultório e não parou de chorar por 40 minutos. Foi o que Ruth me contou. Eu não estava lá. Não era uma sessão que eu precisasse presenciar. Meu pai teve mais dificuldade. Ele foi, sentou na cadeira, respondeu às perguntas com o mínimo de palavras possível. A doutora Hannah disse a ele e Ruth me repassou que a necessidade dele de estar sempre certo, a recusa em revisitar uma decisão depois de tomada, tinha sido a parede estrutural que sustentou todo esse desastre. Mônica forneceu a mentira, mas o orgulho do meu pai a cimentou no lugar. Ele não discutiu com a terapeuta. Aquilo talvez tenha sido o primeiro sinal de mudança. 3 semanas depois do início da terapia, minha mãe me enviou uma carta, escrita à mão. A ironia não passou despercebida por nenhuma de nós. Eu falei com você, ela escreveu. Não só quando acreditei na Mônica, mas toda vez que escolhi a paz em vez da justiça. Toda vez que deixei o temperamento do seu pai decidir o que era verdade. Toda vez que vi você parada na porta, quieta, esperando, e disse a mim mesma que você estava bem, porque era mais fácil do que admitir que eu não fui corajosa o suficiente para lutar por você. Li a carta na mesa da cozinha. Epo dormia encostado nos meus pés. Nathan estava no outro cômodo, fingindo que não escutava. Eu não chorei, mas segurei aquela carta por muito tempo. Depois, abri a gaveta onde guardo as coisas que importam. O cartão da Sarah, minhas cartas devolvidas, o convite de casamento que voltou sem ser aberto, e coloquei a carta ali dentro. A mesma gaveta, do outro lado. Progresso nem sempre é dramático. Às vezes, é só reorganizar o que você carrega. Mônica também começou a terapia. A dela, separada das sessões em família. Sei disso porque Ruth me contou e porque a própria Mônica mencionou brevemente, de forma constrangida, na segunda vez que nos encontramos para tomar café. Já tivemos 3 desses encontros. Todos curtos, todos tensos, cada um pouco mais honesto que o anterior.
Na primeira vez, ela ficou olhando para as mãos e não disse nada de útil. Na segunda, falou sobre a terapia. Na terceira, disse algo que realmente fez sentido. Eu não espero que você me perdoe. Nem sei se mereço. Mas quero que você saiba que estou tentando não ser mais aquela pessoa. Tomei um gole do café, coloquei a xícara na mesa e respondi: então me mostre. Palavras são baratas nesta família. Sempre foram. Me mostre com o tempo. Ela assentiu. Não insistiu. Não fez cena. Aquilo era novo. Eu acredito nela? Sinceramente, não sei. Passei a vida inteira decifrando as performances da Mônica e ainda não sei onde termina a atuação e começa quem ela realmente é. Talvez ela também não saiba. Talvez seja para isso que serve a terapia. Mas eu acredito na possibilidade de mudança. É tudo que posso oferecer por enquanto. Ela carrega no corpo a minha cicatriz cirúrgica. 7 centímetros no quadrante superior esquerdo do abdômen, passando do vermelho para o branco ao longo do próximo ano. Toda vez que ela se veste, toda vez que vê o próprio reflexo, vai enxergar a marca deixada pela irmã que ela tentou apagar. A irmã que, quando mais importou, segurou o bisturi com mãos firmes e escolheu o juramento em vez da raiva. Eu carrego o dano que ela me causou na memória. 5 anos de silêncio, alojados em algum lugar entre as minhas costelas. Estamos quites, da forma mais estranha e dolorosa que duas irmãs podem ficar quites. E talvez, com tempo suficiente, tempo de verdade, sem glamour, consistente, a gente encontre um caminho para algo que não seja apenas equilíbrio, mas algo melhor, algo novo. Estou sentada no meu consultório no Mercycrest. Está tarde. O corredor do lado de fora está silencioso. Aquele tipo específico de quietude que os hospitais têm depois que os últimos visitantes vão embora e antes de energia do plantão da noite começar. Minha placa com o nome está na porta. Meus diplomas estão na parede, não porque eu precise vê-los, mas porque os residentes precisam. Sobre a mesa, uma foto de casamento emoldurada. Nathan, Meg, tia Ruth, 30 convidados, um quintal sob a luz de outubro. Meus pais não estão nessa foto, mas estão na estante ao lado. Uma foto nova, tirada há 3 semanas. Mamãe e papai em pé na minha varanda, de casacos, com um ar levemente perdido. As mãos do meu pai estão nos bolsos. Minha mãe está no meio de um sorriso, se esforçando demais, mas se esforçando. É estranho. É imperfeito. É real. Se você está assistindo a isso e se vê na minha história, seja você quem foi silenciado ou quem silenciou, quero te dizer uma coisa. A verdade não expira. Não importa se leva 5 dias ou 5 anos. A verdade tem um jeito paciente de aparecer exatamente quando é mais necessária. Você não pode apressá-la, mas também não pode fugir dela. Eu não me vinguei da minha irmã. Não precisei de vingança. Eu me tornei alguém que não precisava dela. E isso acabou sendo a resposta mais devastadora de todas. Não um plano, não um esquema, apenas uma vida vivida plenamente, nos meus próprios termos. E se você está esperando que sua família te veja, de verdade, pare de esperar. Veja a si mesmo primeiro. Construa a vida que você merece com as pessoas que aparecem. E quando os outros finalmente se virarem, deixe que encontrem uma porta que você controla. Você decide quando ela se abre. Você decide o quão aberta fica. Você decide quem entra. Isso não é vingança. É arquitetura. Domingo de manhã, 1ª semana de fevereiro. Uma neve leve cai do lado de fora da janela da cozinha. Daquelas que não chegam a grudar, mas fazem tudo parecer que está sendo gentilmente perdoado. Estou fazendo rabanada. Nathan moe grãos de café, cantando desafinado alguma coisa no rádio. Epo está posicionado debaixo da mesa, otimista quanto às migalhas. A campainha toca. Enxugo as mãos na toalha e abro a porta da frente. Mamãe e papai estão na varanda, com seus casacos de inverno. Meu pai segura uma garrafa de suco de laranja, como se não soubesse o que fazer com as mãos. Minha mãe traz uma lata de biscoitos caseiros, o amanteigado dela, aqueles que ela fazia para todos os eventos da escola da Mônica e nenhum dos meus. Oi, diz minha mãe, nervosa, esperançosa. Entrem, eu digo.
O café já está quase pronto. Meu pai entra e olha ao redor da cozinha como se estivesse catalogando tudo. A casa em que ele nunca esteve, a vida que ele quase nunca soube que existia. Ele limpa a garganta. Posso ajudar em alguma coisa? Eu olho para ele. Meu pai, 62 anos, em pé na minha cozinha pela primeira vez, pedindo permissão para ser útil. Você pode pôr a mesa, pai. Ele assente, vai até o armário que eu indico, pega os pratos, conta, olha para mim. 4. 4. Ele os coloca na mesa um por um, com cuidado, como se pudessem quebrar se ele não fosse delicado. Natânia entrega uma xícara de café. Mamãe me abraça junto ao fogão. Não é um abraço de filme dramático, é um abraço silencioso. Braços em volta de mim, a testa encostada no meu ombro. Sem palavras. Apenas permanecendo ali. Ió bate o rabo. A neve cai lá fora. A rabanada chia na frigideira. Não é perfeito. Não é a infância que eu merecia, nem a reconciliação que os filmes prometem. Mas é real. E o real é mais do que eu tive por muito, muito tempo. Meu nome é Doutora Irene Ulete. Tenho 32 anos e estou, finalmente, devagar e com cuidado, me permitindo ser filha de alguém outra vez. 4 pratos. É um começo. Se essa história ressoou com você, se fez pensar na sua própria família, nos seus próprios limites ou em alguém que você perdeu e reencontrou, deixe um comentário. Me diga, o que você teria feito? Você teria aberto essa porta? E, se quiser mais histórias como essa, confira a descrição, tem uma que eu acho que você vai gostar tanto quanto. Obrigada por estar aqui. A gente se vê na próxima.